Vamos resolver agora a questão 44. E a questão 44 fala o seguinte: em um recipiente contendo certa quantidade de água a 20 graus Celsius é imerso um bloco A, inicialmente a temperatura de 90 graus Celsius. Em outro recipiente, contendo a mesma quantidade de água a mesma temperatura de 20 graus Celsius, é imerso outro bloco B, também a temperatura de 90 graus Celsius. Sabe-se que a medida da capacidade térmica do bloco A é o dobro da medida da capacidade térmica do bloco B, desprezando-se as perdas de calor. Ao se atingir o equilíbrio térmico em ambas as situações, analise as afirmativas abaixo. E aí ele te dá três possibilidades, né? Então, eu pensei resolver desse jeito. Eu fiz um gráfico. A gente fazer o gráfico, é importante a gente lembrar o quê? Da equação fundamental da calorimetria, que é o quê? Q, mc, delta T. Lembrando que esse C aqui é a capacidade, é o calor específico, tá? E ele quer o quê? Ele quer a capacidade térmica. Cuidado para você não errar isso aí. E a capacidade térmica, eu vou fazer um C maiúsculo aqui, ela é dada pelo quê? Pelo M, a massa, vezes o calor específico da substância. Então, eu posso reescrever aqui a equação fundamental da calorimetria como C delta T. O delta T, eu quero fazer um gráfico de T em função da quantidade de calor, tá? A quantidade de calor vai ser igual ao que? A capacidade térmica vezes temperatura final menos o que? A temperatura inicial. Tá? Então, eu vou ter o quê? Eu tenho que Q vai ser igual a capacidade térmica vezes temperatura final menos capacidade térmica vezes temperatura inicial. Para eu botar em função de T, eu vou pegar aqui o TF e vou jogar para cá. E vou jogar isso para cá e vou fazer a multiplicação toda aí por menos 1, que vocês sabem muito bem. Então, eu vou ficar assim, ó, com C, TF, vai ser igual a Q mais C, temperatura inicial. Eu posso dividir tudo pela capacidade térmica, que é C. Eu posso fazer isso e eu vou ficar com o quê? Temperatura final vai ser igual a 1 dividido por C, capacidade térmica, vezes Q, mais T0. Ó, isso aqui me dá uma função que eu posso representar assim. E daí, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer o gráfico. E aí eu já tenho um gráfico pronto aqui que eu fiz para facilitar. Então tá aí o gráfico. Ó, o laranja aqui, ó, esse laranja, ele é o quê? Ele é a temperatura da água. E dos dois recipientes, porque elas são iguais. Então tem aqui, ó, a temperatura da água aqui. Pode ver que o tempo, eu vou dar uma aumentada aqui, ó. Ó, a temperatura inicial é igual aqui, ó, 20 graus. Ó. Bom, 20 graus. Quando eu pego aqui as outras duas, eu vou ter como que eu vou ficar com as funções. Então vamos pegar aqui, ó. Essa primeira laranja é a de água, que vai ficar eu vou fazer as três aqui agora. Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Temperatura, né, final da água vai ser igual a 1 dividido por C, que é a capacidade térmica lá da água, vezes Q mais T0. Então ficou igual a essa fórmula aqui. Só que ele fala um detalhe aqui pra gente, né? Em algum lugar ele fala aqui. Capacidade térmica do bloco A é o dobro da medida da capacidade térmica do bloco B. Então eu tenho aqui vou botar onde? Vou botar aqui, ó, a capacidade térmica do bloco A é duas vezes a capacidade térmica do bloco B. Então vamos escrever aqui função de A. Então a temperatura dA vai ser igual a 1
CA vai ser igual a 2C de B. Então, vou botar aqui, ó, 2C de B, vezes a quantidade de calor de A mais T0. O T0 é o quê? É 90, dos dois, ó, 90 e 90. E aqui eu tenho o TB, tem um detalhezinho ainda que eu vou falar, tá? CB, QB mais T0, que vai ser 90 também. Só que o coeficiente aqui, ó, ele vai ser negativo. Por isso que as duas retas que a gente vê aqui, ó, tanto a do QA quanto a do QB, que é a vermelha, elas são para baixo. Veja que aqui é positivo. Por quê? Mas por que que é? Por que que vai ser negativo? Porque a temperatura final vai ser menor do que a inicial. A temperatura final, olha aqui, ó, de quando eles se igualam. Olha aqui. Temperatura final aqui está entre 60 e 70 do A. E a temperatura final do B está entre o quê? 50 e 60. Tá vendo? Então, por isso que esses dois aqui vão ser negativos. Tá? Então, aí já ficou o gráfico. Você meio que já viu a equação de A e B como que fica. Agora vamos tentar responder aqui as perguntas. A primeira pergunta. O bloco A apresentou maior temperatura final de equilíbrio térmico do que do B. Olha aqui que interessante. Olha, a temperatura final do bloco A, quanto que é? Está entre 60 e 70, mas você não precisaria nem ver o valor. Olha aqui. E a temperatura final do B é menor, né? Está entre 50 e 60. Então a primeira pergunta está correta. O bloco B sofreu maior variação de temperatura do que o bloco A? Olha aqui, olha a variação de temperatura do bloco B. Olha, o bloco B sai daqui e vem até aqui. Então, 90 menos 55. E a do bloco A, olha aqui, vai ser 90 menos 65. Então, sim, a do bloco B, no gráfico fica tudo bem mais fácil, né? O bloco B sofreu maior variação de temperatura, correto. A água recebeu mais calor do bloco B do que do bloco A? Não. Olha aqui, ó, a quantidade de calor. Lembrando que o gráfico é T em função da quantidade de calor. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de calor que a gente encontra quando eles igualam a temperatura, correto? Quando eles chegam no equilíbrio térmico. Então, olha aqui, a quantidade de calor de A foi maior que a de B. Olha aqui onde ele chegou ao equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor de A foi maior que B. Ele fala aqui, ó, a água recebeu mais calor do bloco B que do bloco A? Que do bloco A? Não, está falsa. Então, essa aqui é falsa. Então, a resposta certa vai ser a letra A. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que com o gráfico tenha ficado mais fácil. Se você fez de maneira diferente, deixa aí nos comentários. E até a próxima.